começando mais uma aula da nossa semana de guerra declarada contra o território do médio cristão, o território das pessoas que vivem aprisionadas na medianidade, na mediocridade. Vocês poderem mudar o patamar de vocês perceberem que aquilo que vocês estão tendo é muito pouco, ainda é muito pobre, ainda por mais bem que você esteja, isso ainda está faltando muita coisa para que você obtenha os resultados que você quer. E vamos só dar aqui uma breve recapitulada. Nesses 5 dias para trás, hoje, 6º dia da guerra contra o território do médio cristão. Esse combate. E ontem nós vimos a parte do ser histórico, de entender que os obstáculos, as pedras no caminho, são a jornada, e nós temos a escolha de decidir como andar essa jornada. Não tem como não andar. A vida te puxa. Ou você vai avançar no tempo, sofrendo, ou você avança com inteligência, com sabedoria, maximizando seus resultados. Então, voltando ao passado, relembrando, nós começamos a primeira noite com o resgate. O resgate mostrou os 10 sabotadores que todos nós temos. Cada um dos sabotadores a gente viu quais são as características, da onde eles surgem e tudo mais. Depois, forças especiais. E aí a gente trabalhou com as características que formam o caráter, o preparo das forças especiais, das pessoas que têm a condição de entrar numa batalha, num combate, porque é muito bem preparada. E a gente viu algumas travas que impedem as pessoas, bem como as características dessas pessoas. A terceira noite, nós trabalhamos com a grande invasão. E aí, depois, nós trabalhamos a confiança e ontem a aniquilação do inimigo. E aí, eu até passei algumas atividades para vocês. Coloca aí para mim saber se você fez as atividades, de dar uma melhorada no seu canal do Instagram, de tornar esse canal algo realmente memorável, algo que as pessoas possam entrar e ter realmente aquilo que você faz, ter congruência no que você faz com a mensagem que você está passando através dos seus posts, dos seus vídeos, e retirar toda a coisa que não faz parte disso. Então, hoje, nós vamos... Onde a gente aniquilou o inimigo, hoje a gente entra num ataque mais pesado. Então, o ataque de hoje... O que é esse ataque, Charlton? O mundo mudou. Você queira ou não, o mundo mudou. Esquece isso, essa história de um novo normal, que nós vamos entrar num novo normal, que o normal vai ser diferente do que ele era. O mundo, ele estava num crescimento, numa evolução muito rápida. E o que aconteceu aí em março, com o advento, essa pandemia, né? Essa questão gigantesca de proporções mundial, que envolveu todos os países do mundo, todos os continentes, não teve aonde isso não adentrou com o Covid, somente acelerou essa mudança de pessoas que não estavam ligadas na mudança, de se ligarem na mudança. O mundo está cada vez mudando mais rápido. Nós já vimos isso em aulas passadas, quando eu peguei desde o surgimento lá da Revolução Biológica, lembra como a gente estava lá 3,8 bilhões de anos, e aí vamos lá para 70 milhões de anos,
da revolução biológica para a revolução cognitiva, vamos dizer assim, do homem pensante, do homem racional, do Homo sapiens, nós tivemos aí 3,8 bilhões de anos de mudanças, de desenvolvimento da biologia. E daí nós, até chegarmos na próxima revolução de 70 milhões de anos, 70 mil anos atrás, para a revolução da era agrícola, nós tivemos aí em torno de 58 mil anos. E da revolução agrícola até a próxima revolução, que foi a revolução científica, que aconteceu em torno de 500 anos atrás, então aí a gente já também tem um bom espectro de tempo. Só que a partir da revolução científica até hoje, as revoluções estão acontecendo cada vez mais rápido. Foi para 300 anos, 200 anos, 100 e pouquinhos anos, aí 50 anos, 30 anos, 19 anos. As coisas estão mudando muito rápido. E você tem que começar a perceber isso. Você tem que começar a perceber que a estrutura que antigamente é há pouco tempo atrás, já é antigamente. Quando o Instagram ele nasceu, ele era o quê? Ele era uma mídia social de você postar uma foto de uma viagem, de coisas legais, de coisas bacanas que você vivia, o churrasco, de você compartilhar essas imagens com as outras pessoas. Só que o mundo mudou, gente. O mundo se transformou. O mundo continuou avançando. E o Instagram também continuou mudando. Note que cada pouquinho ele está lançando uma nova ferramenta, algo mais avançado, algo mais comunicativo, algo mais interativo. Por quê? Porque o próprio Instagram percebeu que ele não é uma plataforma de postagem de fotinhos, de selfies e tudo mais. O Instagram se tornou uma plataforma de business, de negócios. E se você não se deu conta disso ainda, você está muito atrasado, você está anos-luz atrás. Todos os grandes players do mercado utilizam o Instagram como a sua vitrine para demonstrar quem eles são, criar, gerar autoridade, gerar audiência e então comercializar os seus produtos, os seus infoprodutos. Eles aí então vendem alguma coisa, vendem a sua expertise. E para fazermos isso, nós temos que entender que o Instagram é uma ferramenta de trabalho. Ele não é uma ferramenta de relação familiar, de você postar uma foto para o seu parente que de repente está morando na Holanda ver a foto de vocês. Existem outros meios para você fazer isso, existem outros canais, você pode mandar foto via WhatsApp, enfim, tem outras fontes de você fazer isso. O Instagram, você precisa encará-lo como uma ferramenta de trabalho. E uma ferramenta de trabalho, a gente não envolve família. Você não envolve em negócios, em business, família. Você tem que envolver família em questões familiares, em questões de relação familiar, de intimidade. E você não deve compartilhar a sua intimidade com o mundo, a não ser que você seja uma pessoa, como eu já falei, trabalha com relacionamento familiar, com intimidades entre pai e filho, entre casais, alguma coisa relacionada com isso. Se esse é seu tema, você é um educador infantil,
você ajuda pais a educarem filhos. Aí é uma outra visão que você pode usar a sua experiência, a sua história, de como você educa, de como você trabalha, e aí você demonstra que aquilo que você está falando, aquilo que você está propondo, você aplica na sua vida familiar, no seu relacionamento, no seu casamento, na educação dos seus filhos, junto à sua família. E aí, então, é outra questão. Mas não postar uma foto simplesmente porque eu estava na praia e aí eu tirei uma foto com meu filho fazendo um castelo de areia, e aí eu posto lá e não coloco nenhum texto. Nenhum post pode ir sem um texto no Instagram. Por quê? Porque a pessoa tem que olhar a imagem e ir lá no texto e perceber a história daquela imagem, para que ele tenha um entendimento daquela imagem. Então, vocês têm que descrever, fazer com que aquela imagem tenha sentido para a pessoa. A imagem é para trazer curiosidade. E aí, então, você, no texto, você vai descrever uma mensagem que vai te posicionar como um expert em alguma área. Então, eu posso, sim, de repente, fazer uma viagem com a minha esposa, com os meus filhos, e tirar uma foto, quem sabe, numa gôndola em Veneza. E aí, eu estou lá, eu, minha esposa, meus filhos, na gôndola, eu tirei uma selfie e no texto, eu descrevo o que está acontecendo, a importância daquilo, qual é o sentido daquilo, de como viver uma vida extraordinária possibilita ter experiências extraordinárias. Então, eu vou descrever algo mostrando para as pessoas que eu sou um expert em ensinar a ter vida extraordinária, e eu tenho uma foto mostrando como você vive uma vida extraordinária, um texto explicando, e aí, então, a pessoa começa a me ver como um especialista dentro de se viver uma vida extraordinária. E quando ela vai me vendo várias vezes falando de vida extraordinária, e eu ofereço algo, ela já gerou uma ansiedade de querer viver aquilo, de experimentar aquilo que eu estou passando nas minhas imagens, nos meus vídeos e tudo mais, e aí então se torna muito mais fácil dela comprar de mim. Então você tem que encarar a ferramenta do Instagram como uma ferramenta de posicionamento profissional. Que imagem você quer passar? O que você quer fazer? Se você não está usando isso, gente, se você coloca imagens muito de agência, parecendo imagem de agência, fica parecendo amador. Tá? E as pessoas, então, vão te enxergar como um amador. Você hoje tem diversas ferramentas gratuitas para editar vídeos, para você fazer imagens, fazer post. Vocês podem entrar num site, o site chama Canva. No Canva, você tem tanto a versão paga, onde você tem um pouco mais de recursos, um pouco não, tem bastante outros recursos para você dinamizar os teus posts, e lá você faz post para o Instagram, você faz e-books, você faz capas para vídeos no YouTube, você faz a capa para os vídeos no History, você faz as publicações, já tem as medidas todas certas para ficar tudo bem dinamizado. Então, você tem uma ferramenta, você pode usar fotos, você pode usar filtros, você tem vários tipos de textos, de fontes, de cores, você pode tirar fundos de imagem na versão paga, e assim sucessivamente. E mesmo no pago, é muito baratinho e compensa muito, mas mesmo que você diga assim, eu preciso economizar nesse primeiro momento, ele te dá uma infinidade de ferramentas para você criar
posts seus, que tenha a tua essência, não a essência de uma pessoa de marketing de agência, que você vê que aquelas imagens são muito... entra nos perfis e você vai descobrir logo se é uma agência ou se é o próprio profissional que está fazendo aquelas imagens. E, às vezes, infelizmente, a gente pega alguns profissionais que fazem as suas imagens, mas se espelhou em imagem de agência. E aí, então, não fica legal, gente. Não fica legal. Eu, quando entro e percebo que tem cara de agência, na minha concepção, eu perco a vontade de acompanhar, de seguir e tudo mais. Então, você tem que entrar ao ataque. Qual é o ataque? É se posicionar na mídia, em todas as mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, principalmente, esses três aqui principalmente, se posicionar profissionalmente neles. Vai lá, se você não tem uma página no Facebook, cria uma página. Então, com a página, você profissionaliza ela. Você só coloca coisas do teu trabalho. Você vai postar vídeos, você vai postar imagens, que o próprio Instagram, quando você coloca a imagem ou um vídeo, ele diz lá, se você quer compartilhar no Instagram, você tem um canal no Twitter, também o próprio Instagram já manda, já dá um tweet para os teus seguidores que você fez uma postagem e tudo mais. Então, tudo isso você vai se posicionando no tipo de profissional que você quer ser. Lembra que nós falamos da voz, de você ter uma voz, e não adianta você ter uma voz se você não a comunica. Qual é a sua voz? Qual é a sua estrutura? Qual é a sua história? Qual é a sua jornada do herói? Você tem que ter em mente isso. Qual é a minha jornada do herói? O que eu preciso comunicar para as pessoas? Ter um início, um meio e um fim. Algo que te leve a passar uma mensagem que inspire os demais para que eles te sigam, para que eles queiram comprar de você, para que eles façam os teus cursos, que eles consumam os teus produtos, que eles comprem o teu livro, que eles comprem um e-book seu, que eles comprem um áudio seu, de você gerar receitas com essa ferramenta. Se você ter lá coisas que são de familiar, não agrega valor para as pessoas dizer assim, cara, eu quero comprar esse áudio que ele está oferecendo, que é só um áudio. De repente, 1 hora e meia, você falando, como se eu pegasse qualquer uma dessas noites, transformasse em áudio e comercializasse aquela hora, 1 hora e meia, 2 horas de conteúdo só em áudio, para que ela ouça aquilo e ela tenha uma palestra que vai passar um conteúdo para ela. Ou você é um expert em meditação, e aí você faz um áudio instruindo a pessoa a relaxar, a entrar em sintonia, a respirar profundamente, e você vai conduzindo ela para ela fechar os olhos, para ela se concentrar numa imagem fixa, e aí você continua conduzindo ela. E se você sabe, por exemplo, linguagem ericksoniana, você pode usar essa linguagem ericksoniana para fazer a pessoa ter acesso aos seus padrões inconscientes e tudo mais, e você vai levando a pessoa para um desenvolvimento, para um relaxamento, mudanças de crenças, mudanças na sua estrutura, tirando a ansiedade, os medos, as culpas que ela tem. E aí você tem lá um áudio de 45 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, quem sabe 2 horas, seja lá quanto for, e aí você diz assim, cria um anúncio e você diz, olha, eu tenho um produto que você pode adquirir ali por, quem sabe, R$ 59, R$ 97, não sei, um valor baixo, menos de R$ 100,
por um áudio, aonde a pessoa, então, compra e ela baixa no celular, e aí ela vai fazer a meditação dela antes de dormir ou qualquer outra coisa, e ela coloca o áudio para escutar, para ela relaxar, diminuir a ansiedade, acelerar os processos de cura, seja lá o que for. Tá? Só estou dando aqui exemplos, mas você pode fazer áudios motivacionais para ajudar alguém que trabalha com vendas. As possibilidades são imensas. Você pode escrever um e-book, não precisa ter muitas páginas, 20, 30 páginas, eu diria assim, não mais de 60 páginas, até umas 60 páginas. Você faz um e-book, você cria uma capa legal, você coloca ele para vender a R$ 9,90, R$19, seja lá o que for, R$ 9,90, R$ 5,90, um valor, qualquer valor, mas mais baixo, menor do que um valor de um livro. E aí você, então, também coloca para as pessoas, olha, eu tenho esse e-book aqui que fala disso, 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 e vai te ajudar a você desvendar algumas estratégias, alguns processos para te levar a um resultado. E aí você diz qual é o resultado. E aí a pessoa clica, ela vai fazer o pagamento, paga e você encaminha o e-book para ela ou usa uma plataforma que já encaminha direto isso para você não ter que ficar dizendo, quem comprou, tem que mandar isso aqui e tudo mais. Eu automatizo tudo que é meu. Tudo que é meu, eu só coloco a mão para criar o produto, criar o mecanismo de entrega, de cobrança, e depois eu só fico ouvindo durante o dia o meu celular fazendo clim, clim, o barulhinho da caixa registradora, e é um must, gente. É muito lindo, é muito agradável. Você vê, às vezes, minuto, 10 minutos, 15 minutos, plim, aqui a 3 minutos mais um clean, daqui uma hora mais um clean, e aí está entrando de R$ 9,90, de 97, de 497, de 1.997, e os valores vão entrando durante o dia. E isso faz com que eu posso estar assistindo TV, eu posso estar com meu filho, eu posso estar com a minha esposa, estou ali relaxando, posso estar lendo um livro e eu só escuto o barulhinho do dinheiro entrando. Eu não sei quem comprou, eu só vou saber qual foi o produto quando eu entrar na minha conta para ver qual foi a movimentação de hoje e assim sucessivamente. E aí, então, eu não me preocupo com o recebimento, eu não me preocupo com nada. Se a pessoa quer fazer o pagamento à vista, ela faz. Se ela quer fazer pagamento com boleto, ela faz. Se ela quer fazer pagamento parcelado no cartão de crédito, se o curso tem um valor um pouco elevado e ela quiser usar 2 cartões de crédito, tudo isso está automatizado. Eu não me envolvo mais no processo burocrático de fazer isso que eu me envolvia antigamente. Então, você tem que encarar, você tem que entrar no ataque. E aí, como é que eu faço? Como é que eu crio a minha máquina do dinheiro, o meu caixa eletrônico particular, que sempre está abastecido e eu vou lá, somente saco, e eu sei que durante o dia, durante a noite, ele vai continuar funcionando e entrando e reabastecendo. Você tem que fazer usar estratégia. Você faz posts colocando um determinado assunto e em algum momento você faz uma venda. Você não pode estar toda hora vendendo. Você não pode todo dia estar vendendo alguma coisa, porque as pessoas aí elas se afastam de você. Então você faz o quê? Conteúdo, 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 e aí então depois de 5, 6, 7 dias, 10 dias de conteúdo sobre um tema, você vende alguma coisa para a pessoa, porque você já alimentou aquela pessoa com muito conteúdo naquilo, e você diz, você gostou do conteúdo que você viu? Quer se aprofundar? Então, está aqui o produto. É o meu e-book, é o meu livro, é o meu curso, é o meu áudio, ou é um áudio com um e-book, ou é qualquer coisa que você esteja vendendo. Não adianta, pessoal, até nós termos aquelas pessoas que, por exemplo, são como eu,
que trabalhava treinando pessoas, contratava um hotel e aí vendia, aí botava 100, 200, 300, 500, 1000 pessoas num salão para dar uma palestra, um workshop, um seminário, seja lá o que for. Isso não vai acontecer rápido. Não vai acontecer rápido. Por quê? É só você ficar ligado no que os especialistas estão fazendo, estão falando. Você tem que estar... Charto, mas isso você não está sendo muito pessimista, Charto? Não, eu estou sendo realista. É diferente. Você tem que ser realista. O que é o realista? O realista é aquela pessoa que olha para o futuro, e eu falei isso ontem para você, e pensa no pior cenário possível. E em cima do pior cenário possível, ele se planeja. O que eu faço? Então, se não acontecer o pior cenário possível, e eu já tenho todas as estratégias para lidar com o pior cenário possível, o que vai acontecer se for muito otimista o cenário? Eu vou estar anos-luz à frente. Por quê? Porque eu estou muito bem posicionado na parte online para continuar fazendo o meu trabalho à distância, assim como muitas empresas hoje estão percebendo que antes elas alugavam grandes escritórios na Avenida Paulista, custando uma fortuna, eles podem hoje ter os seus profissionais de casa, se livrar daquele aluguel, e o profissional está produzindo até melhor do que ele produzia antigamente, com mais qualidade, com menos custo, tanto para ele, porque ele não precisa ficar preso horas e horas no trânsito para ir, horas e horas para voltar para casa. De casa, ele tem toda a estrutura que ele possa fazer, lógico. Tem que se criar métricas, tem que se criar sistemas, que isso está sendo, por essas empresas, elaborados para ter controle, para saber da produtividade e tudo mais dos seus funcionários. Então, nós temos que notar que, assim como existiam restaurantes que não faziam delivery, hoje estão fazendo, eles se readaptaram. Empresas que não tinham uma loja virtual, que conseguiram se adaptar rapidamente, estão evoluindo. Aquelas que já tinham, reaprimoraram ainda mais, dinamizaram ainda mais. E você vê empresas, por exemplo, como o Magazine Luiza, que só cresce na Bolsa de Valores a ação dela. Por que cresce? Porque ela não diminuiu a sua lucratividade. Pelo contrário, ela aumentou em muito a sua lucratividade através de vendas online. Então, toda essa estrutura que você tem hoje, você tem que entender o seguinte: se você não se posicionar, nas mídias sociais como um profissional, como uma autoridade na sua área, você não tiver a sua voz, você não tiver a sua essência demonstrada, você não tiver a ousadia de colocar aquilo que Nassim Taleb fala de skin the game, colocar sua pele em risco, as pessoas vão olhar e não vão querer, e você não vai ter mais como sustentar a tua família, a tua vida. Só que você já está acostumado, lembra que eu já falei isso? Você já está acostumado com o seu luxo. O seu luxo virou uma necessidade. E hoje, se você for arrancado desse luxo e você tiver que dar 2, 3, 4 passos atrás, todo o seu ecossistema familiar vai sofrer. E hoje nós estamos vendo famílias ruírem, casamentos ruírem, pessoas com nível de estresse, de ansiedade, de uma forma assim, nunca vista antes. Por quê? Porque não estavam preparadas, nunca pensaram no pior cenário possível. As empresas, mais de 600 mil empresas no Brasil fecharam, milhares
milhares, não, milhões de pessoas perderam o emprego. Por quê? Porque as empresas não estavam preparadas para uma coisa como essa. E aí quebraram, não tinha como sustentar. E os funcionários não estavam preparados, eles colocaram a sua confiança na empresa. Lembra que eu falei ontem? Você não pode colocar a sua esperança, a sua confiança numa empresa. Você tem que colocar a sua confiança em você. Você tem que saber se virar, lidar. Você tem que saber que as coisas acontecem e coisas ruins acontecem. E você tem que estar preparado. Você tem que estar posicionado. Eu não senti. Por que eu não senti essa transição? Por que eu não senti ter que ficar em casa? Eu simplesmente mudei o meu vocabulário. Enquanto todo mundo está dizendo, eu estou cansado de ficar preso, eu estou dizendo, cara, eu estou no meu retiro espiritual, eu estou no meu ano sabático. O que é o ano sabático? O povo judeu, geralmente, ele tem isso. A cada 7 anos, ele tira um ano de descanso. Então, isso acontece com várias pessoas. Eu sou judeu, mas mesmo que eu não fosse judeu, eu poderia fazer isso. Eu trabalhei e agora eu estou no meu período de descanso. Deus diz, você vai trabalhar 6 dias e no 7º você descansa. Ok, então eu tenho meus 6 dias de trabalho, enquanto outras pessoas trabalham de segunda a sexta e tem 2 dias de trabalho, eu trabalho de domingo até sexta e eu tenho meu sábado de descanso. E agora eu estou no meu ano sabático. Eu trabalhei aí 6 anos e agora eu estou no meu momento espiritual, no meu momento de focar a minha mente em leitura, em me aprimorar ainda mais o meu intelecto, os meus conhecimentos, lapidar o meu diamante, dar uma retirada de excessos, de coisas que são inúteis, de fazer as coisas. E aí me veio, cara, o que eu posso fazer? Cara, eu posso ajudar outras pessoas a terem isso também, a terem uma vida assim também, indiferente do que ela faz, indiferente da área. Então, eu estou aqui. Então, pessoal, entrar em ataque, ir em agir, é atacar. Atacar o quê? Primeiro você, o seu ego. O ego nos impede de ser tudo aquilo que nós poderíamos ser. O ego nos impede, ele fica achando que nós somos algo que nós não somos. Ele te atrapalha. Você tem que começar, lembra que eu falei de uma estrutura que fica na base do nosso cérebro, chamada de SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, é de começar a reprogramar essa estrutura para que ela comece a perceber as grandes oportunidades que estão na sua volta, as grandes oportunidades que surgem a cada instante, a cada bater de um minuto, surgem oportunidades. E aí, quando você tem ela pronta, acesa, ligada, é como um sonar, como um radar. Ela fica passando o seu scanner para perceber, olha as oportunidades que o Charlton quer. E aí ela me avisa, Charlton, olha ali, uma oportunidade. Cara, se você atuar nessa área com aquilo que você sabe e você der uma retransformada, você se torna um expert nisso, você já é um expert nisso e você tem mais um nicho de ação. E aí ela continua escaneando, e daqui a pouquinho ela capta outra coisa, em algo que você viu, algo que você leu, um nugget que você assistiu no Instagram, você entrou no YouTube e sempre lá tem um monte de coisas, e aí de repente parece que salta aos olhos uma mensagem, você olha e diz, cara, é isso. Aquela pessoa nem imaginou que aquilo que você percebeu ela estava fazendo, ela estava passando, mas como você tem um sonar, um radar rastreando, ele diz, olha ali, a oportunidade.
Em vez de fazer assim como ele estava colocando, você faz assim, 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 você pega aquela história, você pega aquele conteúdo, lembra aquele livro, você traz o conteúdo daquele livro, você pega aquele ponto específico daquele curso, você pega esse know-how que você tem, aquilo que você já ensinava, e olha ali, mais uma oportunidade. Então, quando nós temos a Sara programada para perceber e nós temos uma voz, nós temos uma mensagem, nós temos o nosso próprio know-how, nós temos a própria jornada do herói, você então gera essa estrutura para você ter ganhos escalonáveis de uma dimensão que você nunca imaginou. Você tem que encarar Facebook, YouTube e Instagram como não redes sociais de socialização, mas de rede social de negócios. Você tem que se posicionar como um profissional. As pessoas têm que entrar e perceber que naquele assunto você é uma autoridade. Então, eu me posiciono como uma autoridade no controle de emoções, e principalmente para investidores, pessoas que fazem trade, day trade ou fazem investimentos. As pessoas perdem muito dinheiro porque elas não têm controle emocional. E a falta de controle emocional faz elas tomarem ações incorretas, ou muito antecipadas, ou muito tardiamente, e aí elas perdem dinheiro por causa disso. Quando elas criam um domínio emocional, elas têm uma melhor percepção do que está acontecendo com o mercado, elas têm esse equilíbrio, elas não ficam ansiosas, elas não ficam com medo, elas controlam a ganância, e aí elas tomam decisões corretas e conseguem lucrar com o mercado financeiro. E por que eu faço isso? Porque eu invisto no mercado financeiro. Tudo o que eu ganho, meu dinheiro, ele está todo posicionado no mercado financeiro. E eu não tenho, por exemplo, dinheiro meu aplicado em caderneta de poupança. Por quê? Porque caderneta de poupança, CDB, títulos de capitalização, são os piores investimentos que um ser humano poderia fazer na vida dele. São bons para o banco, são bons para o gerente que te vende e ele bate a cota dele e aí ele continua no emprego. Então, você tem que fugir de conselhos financeiros do gerente do banco. O gerente do banco não quer o teu bem, ele quer o bem dele. Ele recebe uma ordem da diretoria dizendo: você tem que vender tanto desse produto, tanto desse produto, tanto desse produto, e se ele não cumprir com as cotas, ele é demitido. Então, ele te empurra aquelas cotas dizendo que é o melhor para você. Não é. E ele está errado? Não, ele não está errado. Quem está errado é você de cair na lábia dele. Ele está cumprindo com a função dele, com o papel dele. Ele tem que vender. E ele vai tentar te vender. Quando eu tenho que ir no banco, é sempre assim, quando eu chego no caixa, agora já os caixas dos bancos estão com cotas para fazer isso. Eu não sei se já aconteceu para você. Você vai lá fazer um pagamento ou fazer um saque um pouco maior, e aí tem que ser no caixa, você tem que ligar para o banco, dizer, amanhã ou depois, eu estou indo aí, eu preciso sacar tanto, e eu sei que no caixa eletrônico não dá, o valor é maior, e aí, então, o banco tem que provisionar esse dinheiro para você sacar, aí ele vai lá, te entrega o dinheiro, e você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo outro, e que tal você comprar isso também, e tal, tal, tal. Poxa, antigamente era só o gerente, agora também o caixa está fazendo venda de produtos, né? E está tudo certo, é o papel deles, cada um faz o seu papel. Você faz se você acredita que aquilo é bom, e não é, nunca vai ser. Ah, mas é um fundo do banco. Ok, qual é a taxa de administração? Qual é a taxa de ingresso? Qual é a taxa de permanência? Quanto eles cobram de corretagem para você? Quais são os descontos que eles têm?
disso, daquilo, aquele outro. E quando você vai ver, você está pagando aí, eles te ofereceram 6% ao ano, e quando você tira todas as taxas, deu 2,5%. Aí você coloca 3% de inflação e você tem aí um ganho negativo. Então, você tem que conhecer o mercado financeiro, você tem que se alfabetizar financeiramente. Charto, mas é complicado. Todo mundo diz que bolsa de valores é arriscado. Gente, é arriscado para quem não sabe. É arriscado para quem entra assim, junto com a manada. Então, você tem que ter equilíbrio emocional para tomar decisões corretas de quando entrar e de quando sair de uma posição e saber que o mercado ele tem isso. Ele sobe, 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 chega num platô e ele despenca. Então, você ganha dinheiro quando ele está subindo e você ganha dinheiro quando ele está caindo, desde que você saiba como fazer isso. Então, toda essa estrutura, há uma necessidade emocional muito grande que precisa ser gerenciada. Porque quando as coisas todas estão indo bem, você fica ganancioso e ganância faz você perder dinheiro. Então, você tem que controlar essas emoções. Quando tudo está indo mal, o mercado está caindo, você fica com medo, você fica ansioso, você fica desesperado. E aí, então, você tem que ter o equilíbrio emocional para saber qual é o momento certo de entrar, de sair, do que está acontecendo, entender toda essa dinâmica. Então, eu me posiciono assim no mercado. E eu ajudo pessoas que me procuram para elas poderem aumentar o seu handicap de ação, de fazer as coisas acontecerem. Então, gente, a questão toda é essa. É como você faz, como você age, como você lida. Qual é o seu posicionamento? Não adianta você... Eu posso falar de espiritual, porque eu tenho o meu espiritual e eu trabalho muito com o espiritual. Eu posso falar de mindset, porque eu entendo muito de mindset. Eu posso falar de carreira, de negócios, porque eu, há mais de 30 anos, ajudo empresas, ajudo executivos a se reposicionarem e tudo mais. Eu posso falar de dinheiro, de finanças. Por quê? Porque eu faço isso. Então, note, são todas coisas. Eu posso falar de relacionamentos. Então, só aqui eu tenho 5 áreas que eu posso tratar e eu posso me posicionar. E eu posso me posicionar em todas essas 5 áreas dentro de uma delas. Por exemplo, vamos de novo, só para vocês entenderem um pouquinho aqui. Eu tenho 5 áreas. Eu tenho mindset, eu tenho relacionamentos, eu tenho dinheiro, eu tenho espiritualidade e eu tenho carreira em negócios. Então, como eu sou posicionado no controle emocional, é o que eu mais me posiciono, vamos pegar assim, mindset. Só que mindset tem a ver com relacionamento. Você ter um bom relacionamento familiar, você está bem com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com a sua família. Isso te permite você tomar melhores decisões no mercado financeiro? Sim. Então, tem consonância. Você tem um bom espiritual. Espiritual, eu não estou falando aqui em religião. Eu estou falando de você ter paz interior, de você ter conexão com o seu verdadeiro eu. Isso te ajuda a você tomar melhores decisões no mercado financeiro? Sim, porque daí, então, eu posso usar esse conhecimento para fazer uma meditação antes do processo, criar visualizações de como eu quero me comportar, como o mercado vai ser e assim sucessivamente. A minha carreira, meu posicionamento como profissional, eu posso me posicionar como um profissional do mercado financeiro que vive de investimentos? Sim. Eu posso criar uma empresa que ajuda a outras pessoas a se tornarem bons investidores, bons traders, ensinando análise técnica, análise gráfica, a entender toda a dinâmica do mercado? Sim. Então, note, tudo isso eu posso colocar dentro da minha área de expertise. Então, eu posso fazer um post de relacionamento, de como é importante você e a sua esposa estarem em harmonia, de como é importante o amor, e quando você está amando de uma forma correta, você consegue, então, ter um melhor resultado no mercado financeiro.
Você não acredita em mim? Briga com sua esposa, com seu marido e tenta fazer algum negócio, qualquer negócio. E você vai ver que aquilo que antigamente diziam o homem-máquina não é verdade. Você não tem como dizer assim, estou indo para o trabalho, aperto o botãozinho aqui e eu deixei de ser ser humano, eu deixei de ser marido, eu deixei de ser pai, eu deixei de ser filho, eu deixei de ser amigo, eu não tenho mais os meus problemas familiares, agora eu sou um profissional. Aí, quando acaba o meu dia, eu clico no outro botãozinho, ele desliga automaticamente o profissional, agora eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho. Não tem isso. Se você tem problema no seu relacionamento, você leva esse problema para a empresa e você não vai ser produtivo. Então, tem tantas coisas que você pode se posicionar, que você pode atacar, e é isso fazer a diferença na vida das outras pessoas, ajudar quem não sabe, porque não consegue enxergar, porque as pessoas estão tão envoltas no seu próprio ego que elas não enxergam que precisa mudar. E você chega lá e diz, eu já vivi isso. Eu já vivi uma separação. Eu, Charlton, já vivi uma separação. Eu sei qual é a dor de uma separação. Eu sei quais são os medos que eu tive quando eu me separei. Eu sei quais foram as angústias, as ansiedades e tudo mais. Eu sei como é manter um casamento que estava falido e tentar fazer com que esse casamento desse certo e o quanto isso me foi desgastante e assim sucessivamente. Então, toda essa estrutura, eu posso ajudar e mostrar para uma pessoa, existem outros caminhos, existem outras realidades, porque eu já vivi isso, eu já passei por esse medo que você está passando, eu já passei por essa angústia. Você quer me ajuda? Vem comigo que eu vou te ensinar. Eu tenho esse produto que vai te ensinar como você passa. E aí, então, a pessoa teve conteúdos, ficou interessada e você ofereceu uma solução para ela e ela vai te comprar. Você está tendo dificuldades com a tua carreira? Eu já tive dificuldades com a minha. Apesar de ter um conhecimento extraordinário, o meu ego me sabotou. E eu cheguei a não ter nada. Falido de um jeito assim, apoteótico. E aí, de repente, eu me percebi, cara, você sempre ganhou muito dinheiro, por que você está perdendo dinheiro assim? Você tem know-how, você tem conhecimento, você faz mudança nas outras pessoas, como é que você não muda a tua vida? E aí, bimba. E aí foi aonde surgiu. Bom, por que eu entrei nessa situação? Porque eu não sabia lidar com o meu dinheiro. Então, o que eu fiz? Fui modelar. Como eu tinha habilidade de modelagem, eu modelei os bilionários. Tirei a essência deles, apliquei em mim e comecei a investir. Investi no Brasil, depois eu consegui entrar no mercado americano, descobri uma maneira muito simples, algo que eu achava que era extremamente difícil investir nos Estados Unidos, e hoje eu tenho mais de 80% do meu posicionamento financeiro, todo ele em dólar, dolarizado, no mercado financeiro americano, através de ações, de fundos e assim por diante, e eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu ganho na valorização em dólar das ações, eu ganho em dividendos em dólar e eu ganho na capitalização do dólar também. Então, quando o dólar cai aqui no Brasil, eu pego uma remessa de dinheiro, mando para os Estados Unidos, aí o dólar sobe de novo, então eu ganhei aquela 30, 40, 50, 70 centavos a mais por cada dólar que eu mandei. Então, isso vai gerando uma bola de neve positiva que vai te nutrindo cada vez mais. Eu costumo dizer muito, a minha esposa ela sempre diz assim que quando eu estou no celular e ela olha, ela percebe assim que eu estou na corretora, porque eu faço tudo através do celular. E aí ela diz assim que eu me divirto olhando as minhas ações, olhando os meus gráficos, porque é legal. E até mesmo, às vezes, ele dá uma caída e está tudo bem. Eu sei que ele pode cair, mas eu sei que no outro dia ele está lá para cima de novo, porque é assim que o mercado funciona. Então, como eu tenho controle emocional,
Eu não me importo. Eu sei no que eu estou investindo. Eu analisei a empresa que eu estou atuando. E aí, então, você vai lapidando, você vai entendendo a dinâmica das pessoas, entendendo a dinâmica do mercado, entendendo a dinâmica de como as coisas funcionam. E aí você já cria procedimentos para ter a salvaguarda de você salvaguardar aquela estrutura para que aquela pessoa que é um pouco mais lenta no processo, porque sempre tem alguém que é um pouco mais lento no processo, e está tudo bem. Ninguém precisa ser um avião supersônico. Nós vamos ir com cuidado, passo a passo. É isso que você precisa começar a fazer, meu querido, minha querida que está me assistindo. É entrar ao ataque, ir. Agora, você já sabe quais são os seus sabotadores, você já sabe o que te trava, você já sabe quais são as características que você precisa ter, você já sabe que as escolhas são suas, você já sabe que ser pobre é difícil, você já sabe que ser rico é difícil, você tem a escolha de decidir qual é a vida que você quer, você agora sabe que a sua vida estava dentro do médio cristão, que por mais que você já ganhasse, por mais que você já trabalhasse, você pode muito mais, você pode duplicar, quadruplicar, quintuplicar, fazer isso virar 1000 vezes e ter resultados de escala sem que você precise estar envolvido 100% do tempo. Exige um envolvimento inicial, assim como um avião na cabeceira da pista, ele começa a acelerar. Se você já viajou de avião, você sabe que é isso. Ele sai da plataforma, ele vai taxiando, aí ele se endireita na cabeceira da pista, e aí ele começa a acelerar. E você escuta as turbinas cada vez mais aumentando, e daqui a pouquinho você simplesmente é jogado para trás. E ele sai para poder alçar voo. O que está acontecendo aqui? Enquanto ele está lá e você está ouvindo as turbinas do avião acelerando cada vez mais, aquele barulho do ar que muitas vezes é forte, ensurdecedor. O que está acontecendo? Ele está gastando combustível. Ele precisa gastar uma boa quantidade de combustível para gerar o empuxo que vai fazer ele decolar. Se ele não fizer isso, primeiro, ele se torna muito pesado para fazer a decolagem. Então, ele precisa gastar parte do combustível. E você sabe que se você acelerar muito o seu carro, ele parado e você ficar lá acelerando, botando o pé até lá embaixo, o que acontece? Você tem um alto consumo de combustível. Só que para o teu carro isso não tem efetividade nenhuma. Você só gastou combustível. O avião ele precisa gastar o combustível porque ele está fazendo com que mais ar passe pela turbina, passe sob a asa, para que esse ar, então, consiga erguê-lo. Então, você tem que entender esses processos, esses mecanismos, e começar a agir a partir de hoje. Você tem que se posicionar, você tem que ser um guerreiro, você tem que guerrear a sua guerra. Eu não posso guerrear a sua guerra. Eu posso te treinar, eu posso te ajudar você se planejar, eu posso ajudar você em muitas coisas, mas eu não posso viver a sua vida. E você tem que assumir o compromisso com a sua vida, porque a sua história é a sua história, a sua jornada é a sua jornada. Eu posso ser um ombro amigo, um coach, um mentor. Um mentor, ele é ou um técnico, vamos pegar aqui até melhor. Um técnico de futebol faz o quê? Ele prepara os atletas, ele ensina as estratégias, ele motiva eles, ele
faz tudo o que ele pode, até que o juiz apite. Depois que o juiz apitou, o técnico, ele não joga, ele não entra no campo, ele não pode entrar no campo. A única coisa que ele pode fazer é pedir um tempo e pedir para um jogador sair e colocar outro, substituir a equipe. Mas ele não joga o jogo. Quem tem que jogar o jogo é o jogador. E se o jogador não está jogando bem, o técnico pode dizer assim para ele: cara, se você não quer jogar o jogo, então você não faz parte mais do time. Ou você vai ficar no banco de reserva. Você tem que jogar o seu jogo. Mas você tem que se comprometer não com o Charlton. Você tem que se comprometer com você. Como eu disse ontem, que comecem as escolhas. O que você está escolhendo? Quanto tempo você vai demorar ainda para entrar no ataque, para começar a atacar? A guerra já começou. A guerra contra o médio cristão já está acontecendo na sua mente. E eu espero que você não seja vítima dessa guerra, mas sim o vitorioso. Lembra? Coragem não é ausência de medo. Medo é bom quando você entende o medo. E o medo, ele é simplesmente uma mensagem que o teu inconsciente está te dizendo assim: cara, você não está preparado. Você precisa se preparar. Então, é isso que você tem pela frente. Uma vida extraordinária. É isso que eu quero que você coloque na sua mente. Qual é o pior cenário possível dessa jornada? E se prepare para o pior cenário. Porque se vier um cenário extraordinário, você está muito à frente de qualquer outra pessoa. Já deixa aí um likezinho, pessoal. Por favor. Dá o like. Compartilhem. Compartilhem com mais pessoas. Deem chance de mais pessoas conhecerem isso e, quem sabe, estarem com vocês. Vocês conhecem algum profissional que poderia estar junto com a gente? Você conhece alguém que, para você, você diria assim: cara, eu gostaria que fulano tivesse junto comigo? Não simplesmente porque eu tenho pena dele, não porque eu gosto dele, porque ele é meu amigo, mas porque ele pode agregar a mim e aos demais nessa jornada. Diga para ele: cara, eu estou nessa jornada, vem, tem mercado para todo mundo, não olhem para os outros players e encare eles como concorrentes. Lembra que eu falei ontem? A árvore grande te protege. Aproveita, honre a árvore, ame os frutos, porque daí você vai se tornar uma árvore grande e você vai ter muito fruto. Você vai ser mais exemplo para os outros. Simples assim. Então, compartilha, marca as pessoas, dizem, assista as aulas que já passaram, tá lá no canal do Charlton, no YouTube. Se inscreva no canal, dá like aí. E aí façam as coisas acontecerem. Não importa qual é a tua área, gente. Você não pode ter perfil privado. A pessoa tem que entrar, saber claramente quem é você, o que você faz. Tem que olhar os posts e ver que você é uma autoridade naquilo que você fala. Se você é advogado, se você é médico, se você é engenheiro, arquiteto, se você tem uma empresa que vende produtos físicos, se você é um coach, se você é um terapeuta, se você é um conselheiro de casal, se você é um fisioterapeuta, se você é um personal trainer, não importa a área, você é um psicólogo, não importa a área, você é um filósofo, você é um profissional de matemática, você é um profissional de idiomas, você é um músico, as pessoas precisam entender. Você pode ensinar música, instrumentos pela internet. E se você não está fazendo isso, se você é músico, você está perdendo. Você pode, eu tinha academia, mas tive que fechar, agora estou em prejuízo lá, porque eu não tenho como me desfazer do aluguel, ou a sala que eu tinha era própria, e agora está lá parada, não está produzindo, eu não tenho mais cliente, e aí a coisa está complicada, eu só estou dependendo dos R$ 600 que o governo me dá todo mês. Cara,
Ensina, vende o teu produto na internet. Ensina as pessoas pela internet. Monta um grupo. E aí você ensina, faz os exercícios com elas. Tal hora, nós vamos ter nossa aula. Ensina. Cobra das pessoas. Em vez de você ter 10 alunos, você vai ter 200. Entenda, ataca. Chega de ficar na defensiva. Você tem que partir para o ataque. Tá bom? Coloquem os seus filhos, condicionem os seus filhos para uma vida extraordinária. Lembra que eu disse ontem? Você tem a obrigação de enriquecer. Você tem a obrigação de enriquecer. Você não nasceu para viver uma vida no médio cristão. Você foi condicionado. Você acabou acreditando que era isso que você merecia por causa da maneira como você foi criado. Mas agora nós vamos descriar isso e reconstruir um novo eu. Beijo no coração, gratidão, gratidão. E lembra, se você tiver o apoio da sua família, se você tiver seus filhos, sua esposa, seu marido juntos com você, Charto, mas eu não tenho marido, eu não tenho esposa. O que eu faço então? Tá tudo bem. Quem sabe nesse ano não aparece. Tudo que a gente vê com novos olhos, aparece novas oportunidades. Tá bom? Beijão no coração de vocês. Obrigado, gente. Estou muito feliz que vocês estão aí e a gente se vê